Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A taxa de desemprego caiu para 7,8% no trimestre encerrado em agosto. É o menor nível da série histórica desde fevereiro de 2015. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, do IBGE, mostram que atualmente 8.400.000.000 de brasileiros estão desempregados. Já o número de vagas ocupadas chegou a 99.700.000 brasileiros, uma alta de 1,3% em relação ao trimestre anterior. Por que o desemprego caiu? Quais os setores que mais contrataram? E o que esperar do mercado de trabalho nesse fim de ano? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Renan Pieri. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Obrigado, pessoal. Um abraço aos ouvintes também. Quem nos acompanha é a repórter do Jornal da Record no Rio de Janeiro, Natália do Vigo. Ô, Natália, os números divulgados pelo IBGE mostram que a economia brasileira vem se recuperando bem nesse período pós-pandemia. Oi, Celso. Obrigada pelo convite. E olá, professor Renan. Celso, é isso mesmo, viu? Os números da PNAD contínua do IBGE mostram uma recuperação forte do mercado de trabalho nos últimos anos. Em dezembro de 2019, por exemplo, antes da pandemia, a taxa de desemprego era de 11,1%. Em março de 2021, durante a crise sanitária, esse índice chegou a 14,9% da população e agora a 7,8%. O menor nível desde 2015. Em relação ao trimestre anterior, a queda no número de desempregados foi de 0,5 ponto percentual. Professor Renan, quais os fatores explicam a redução do desemprego no país? Bom, a recuperação do emprego ela começa no segundo trimestre de 2022 e rapidamente a gente consegue reduzir a taxa de desemprego, também com o aumento dos salários, do poder de compra do trabalhador. Isso tem primeiramente a ver com uma recuperação pós-pandemia, mas já também no segundo momento o desemprego cai por conta da própria melhoria do crescimento econômico. A gente cresceu quase 3% no ano passado, deve crescer algo em torno disso também esse ano, o que para a média dos últimos 20 anos é uma taxa bastante superior. Esse aumento do crescimento ele tem levado a mais contratações, um crescimento do setor de serviços e também, a gente tem que destacar, o ótimo momento que o setor agropecuário viveu no começo do ano, com safras recordes de grãos que acabaram levando um aumento de renda e geração de empregos em toda a economia. Quais são os setores que se destacam na criação de novas vagas de trabalho e quem mais ajudou na redução do desemprego? Bom, o setor de serviços é o que gera mais empregos na economia, e certamente foi o setor que também mais cresceu nos últimos meses, principalmente no que diz respeito aos estados do Sudeste e alguns estados do Sul do país. Mas a gente também observou a recuperação do emprego na indústria, em alguns setores industriais. A construção civil gerou muitos empregos no ano passado, por exemplo. E a agricultura, embora ela seja um setor que gere menos vagas de trabalho, até pela característica do agronegócio, de usar equipamentos, tecnologia, mas ele acaba gerando divisas, saldo positivo na balança comercial, e esse aumento de riqueza do país acaba sendo refletido em mais serviços prestados. A pesquisa também mostra outros números importantes. O número absoluto de desocupados teve queda de 5,9% em comparação com o trimestre anterior. Professor Renan, é um número alto, já que 8.400.000 pessoas estão nessa condição, É um número alto. A gente sabe que o desemprego é a principal variável social, em termos de bem-estar na população. E a gente tem no Brasil, em alguns países em desenvolvimento, o problema do desemprego estrutural, que são pessoas que, por conta da formação educacional, por conta de uma série de dificuldades, tem muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Então, quando a economia vive um momento de expansão de empregos, as pessoas mais qualificadas são as primeiras a conseguir as oportunidades. Mas você tem um certo grupo da população que procura emprego, aceita trabalhar aos salários que estão sendo pagos,
mas ficam meses, até anos, procurando emprego na economia. E mesmo o que a gente viu agora é uma situação até controversa, porque, por um lado, você tem muita gente ainda desempregada, né, 8,4 milhões de pessoas, mas você vê que alguns setores econômicos, como a indústria, por exemplo, já reclama de falta de mão de obra. Por quê? Porque a mão de obra que setores precisam, né, uma mão de obra com uma formação educacional melhor, ela já está quase indisponível no mercado, né? Então o Brasil tem um grande desafio para reduzir esse desemprego ainda vigente, porque não basta apenas gerar empregos, você precisa também um forte processo de requalificação da população. O número de pessoas que nem trabalham e nem estão em busca de emprego, grupo que é chamado de fora da força de trabalho, cresceu 3,5% em um ano. São mais de 2 milhões de pessoas. Professor, essas pessoas desistiram de procurar um emprego? Você tem pessoas, né, que ficam meses ou até alguns anos procurando trabalho e, eventualmente, elas acabam desistindo, né? O que a gente caracteriza como desemprego na pesquisa é alguém que não está trabalhando, mas que procurou ativamente trabalho nos últimos 30 dias, né? Então, se essa pessoa ela não procurou trabalho, ela não está desempregada, né? Ela está fora da força de trabalho. No processo de recuperação econômica, como a gente tem observado agora, uma parte dessas pessoas volta eventualmente a procurar trabalho. E é por isso que o desemprego ele acaba não caindo, né, na velocidade tão alta como a gente desejaria. Mas você tem aí uma geração de brasileiros, jovens, muitos deles, né, com uma forte dificuldade de entrada no mercado de trabalho, né? Isso tem a ver com a falta de desigualdade de oportunidades, né, que vai desde a formação inicial, né, os primeiros anos de educação, você educar, né, dar o acesso a essa criança na idade correta, depois alfabetizar na idade correta, cuidados com a saúde no início da vida, e todos esses problemas sociais acabam se acumulando, né, e gerando essa dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. É por isso que o país depende ainda de programas de transferência de renda para tentar amenizar um pouco essa situação. Outro número que chama a atenção é o de subutilizados, que é quando quem está desempregado trabalha menos do que poderia ou não procurou emprego mesmo estando disponível para trabalhar. Nesse caso, também houve redução. O índice é de 17,7% no trimestre, contra 18,2% e 20,5% nos 2 trimestres anteriores. Mas, professor Renan, mesmo assim, é um índice considerado alto, né? É alto. A gente tem, da força de trabalho hoje, a gente está quase batendo 100 milhões de ocupados no país. 25 milhões, quer dizer, um quarto, são trabalhadores por conta própria, né? São pessoas que prestam algum serviço ou vendem algum produto, mas não tem uma empresa com funcionários, né? Muitos deles acabam trabalhando algumas horas, né? E não encontram possibilidade de ofertar mais trabalho, quer dizer, não conseguem vender mais produtos ou prestar mais serviços, né? Então, num processo de recuperação econômica, você também observa, mais do que novas vagas sendo geradas, um melhor aproveitamento dessas pessoas, quer dizer, a economia melhora, mas ainda acaba circulando na economia, e eventualmente as pessoas conseguem trabalhar mais horas. Mas ainda assim é um problema muito grande. Então, a gente tem muita gente nessa situação de subutilização. Então, não só a gente precisa gerar mais vagas, postos de trabalho, mas também aproveitar melhor os trabalhadores que já estão ofertando algumas horas. Agora, uma boa notícia para o trabalhador é que o rendimento médio cresceu 4,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa é uma estatística que todo mundo comemora, mas por que os salários cresceram? A inflação aí no período ajuda a explicar isso, professor? Ajuda. Cresceu muito porque em 2022 também o salário real, né, que é esse que é medido através do poder de compra da população, o quanto o trabalhador consegue comprar com o salário que ele recebe, foi muito impactado negativamente pela inflação forte de 2021. Né? Então a gente teve uma inflação no mundo inteiro muito alta, e isso acabou corroendo o poder de compra dos salários em 2021 e 2022. Uma vez que a gente conseguiu reduzir a inflação, né, e convergindo aí para os 5%, até um pouco menos nesse ano, naturalmente, com mais postos de trabalho sendo gerados, os salários também começam a subir. Então, tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
por um lado, a inflação está mais baixa do que antes, né? E por outro lado, os salários também subiram por conta de as empresas já terem uma maior dificuldade de conseguir encontrar trabalhadores, o que acaba gerando um impacto positivo sobre a remuneração. A PNAD mostra que o número de empregos com carteira assinada, excluindo trabalhadores domésticos, foi de mais de 37 milhões de trabalhadores no trimestre de junho a agosto. Um aumento de 1,1% em relação ao trimestre anterior. E esse é o maior índice desde fevereiro de 2015. Professor, o crescimento da contratação com carteira assinada reforça esse bom momento vivido pela economia brasileira? Reforça. A gente sabe que em qualquer processo positivo de ciclo econômico, que os empregos começam a aparecer, primeiro você vê predominantemente vagas informais sendo geradas. Foi o que a gente viu no ano passado, né? Então, aquela pessoa que estava desempregada, ela começa a prestar algum serviço, ou ela começa a vender algum produto, ou ela consegue alguma vaga em algum lugar, mas sem carteira assinada. Uma vez que as empresas recuperam a confiança e veem que o cenário positivo ele vai durar mais tempo, os empregos formais começam a aparecer. Isso tem muito a ver com a natureza do emprego formal, né? Já que ele tem uma burocracia maior, ele também tem custos, principalmente no caso de demissão. Então, o fato de a gente estar observando mais vagas formais agora é um sinal de que as empresas estão mais confiantes com relação ao futuro. Agora, por outro lado, o número de informais também cresceu, né? Esse índice saltou de 38,9% da população para 39,1%. Isso representa 38 milhões e 900 mil brasileiros. É um desafio para o governo atrair esses trabalhadores para que eles se formalizem, passem a recolher aí os impostos e também comecem a ter acesso aos benefícios como a Previdência, não? É um desafio enorme, Celso. É um desafio estrutural da economia brasileira que vem de décadas. A movimentação do trabalhador, da desocupação para emprego, ela não é linear, né? Quer dizer, ele não sai, às vezes, da desocupação para o emprego formal. Ele acaba migrando para a informalidade, né? Trabalhando algumas horas, eventualmente aumenta as suas horas, e muitos deles, só num segundo momento, conseguem sair da informalidade para a formalização com a carteira assinada, né? É um desafio, quer dizer, a gente tem aí a questão tributária, né? Muitas empresas, muitos trabalhadores por conta própria, né, acabam não conseguindo fazer recursos, gerar renda suficiente para recolher os impostos, ou não veem benefícios suficientes no recolhimento de impostos. E, por outro lado, o poder público fica numa situação complicada. Por um lado, ele tem que combater a informalidade, né, exigir o recolhimento de impostos, isso é super importante para a questão previdenciária, mas, por outro lado, também tem uma questão social muito forte, né, uma vez que esse emprego informal, ele é a principal e talvez única receita e renda de pelo menos 38 milhões de pessoas no país, né? Então, é um desafio que fica para frente. A gente precisa pensar em reformas tributárias, a gente precisa pensar no próprio promoção de políticas públicas para o crescimento do mercado de trabalho. Só com o mercado de trabalho aquecido por alguns anos, a gente vai conseguir reduzir significativamente a informalidade. E olhando mais para o fim do ano, o Dia das Crianças está se aproximando. Em seguida vem a Black Friday e o Natal. Segundo uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, só o comércio vai abrir 110 mil vagas temporárias, o maior índice nos últimos 10 anos. É uma boa oportunidade para o desempregado voltar ao mercado. É uma ótima oportunidade, né? A gente tem agora Black Friday, depois a gente tem Natal. Então, essas datas, as vendas do varejo, do comércio, aumentam significativamente, né? Então, as pessoas conseguem voltar ao mercado de trabalho, mesmo que uma vaga temporária, conseguem aprender, né, um novo ofício, ou pelo menos conseguem criar ali uma rede de contatos. O trabalhador, o desemprego, ele é cruel por várias razões, não só por ficar sem renda, né? Também por conta de, ao ficar fora do mercado de trabalho, ele deixa de estar inteirado nas novidades, nas novas tecnologias, e também deixa de estar em contato com pessoas que podem abrir oportunidades para novas vagas. Então, essas vagas temporárias são a oportunidade perfeita para mostrar trabalho, para conseguir conhecer pessoas que podem indicar vagas futuras ou até mesmo acabar sendo efetivado na empresa.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Renan Pieri. Muito obrigado, professor. Obrigado, Celso. Um abraço aos ouvintes. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record no Rio de Janeiro, Natália do Vigo. Obrigado, Natália. Eu que agradeço, Celso, pelo convite, ao professor Renan por ter conversado com a gente e também a você que está aí nos ouvindo no podcast. Muito obrigada e uma boa semana. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.